Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, mais um programa Palavra Viva. Nós da Missão Maria de Nazaré nos alegramos muito, mais uma vez, estar aqui entrando na sua casa e desejando ardentemente que essa palavra de hoje entre e permaneça no seu coração. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Ele que vem nos trazer a alegria da ressurreição de Cristo que estamos vivendo nesse tempo, a espera também da vinda do Espírito Santo, a grande celebração de Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, se instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 16 ao 21. Essa palavra é muito conhecida, inclusive, começa assim. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o começo do Evangelho de hoje já nos diz muito acerca da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o propósito de Deus? Cristo, enquanto o enviado de Deus, o ungido de Deus, ele veio para quê? Diz a palavra, Deus amou o mundo. Olha, isso é muito lindo. Nós vemos lá no próprio São João escrever em uma de suas cartas que Deus é amor, não é verdade? Então está lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus amou tanto o mundo. É muito bonita essa expressão, né? Imagina Jesus dizendo, aqui se eu não me engano, já para Nicodemos, Jesus dizendo para ele, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador. Afinal de contas, Jesus nos salvou do quê? Nos salvou da morte eterna. Imagine só, meus irmãos, é como se houvesse uma multidão de pessoas caminhando, e um precipício logo à frente. Um precipício gigante, né? E as pessoas antes de Cristo é como se elas caminhassem, e quando chegava o fim da vida, a morte, né, que vem para todos, elas simplesmente caíam num abismo, né? Haviam aqueles, né, obviamente a tradição da igreja diz, que não foram para o inferno em si, mas para um lugar chamado Mansão dos Mortos, né, os profetas, os patriarcas, né, não foram para a condenação, o inferno, mas Cristo desce à mansão dos mortos, desceu aos infernos e ali levou consigo todo aquele povo que esperava ansioso a manifestação do Filho de Deus, da glória de Deus em Cristo. Mas o que Jesus faz? Ele constrói uma ponte. Em vez daquele abismo que havia, isso é muito bonita essa analogia, um abismo, e aí nós temos as pessoas no fim da vida caindo nesse abismo, em plena escuridão. Por que Cristo nos salva? Porque Ele é o pontífice, Ele é a ponte que liga a humanidade
até a vida eterna. Então, constrói-se como que, de fato, uma ponte. É bonita essa analogia, porque lá no Antigo Testamento, quando Noé, ele né, uma ação também de amor de Deus para com a humanidade, ele salva o povo, né? Na verdade, Deus salva, né, através de Noé, com a arca e do dilúvio, o que se manifesta no céu é um arco-íris. E é interessante porque o arco-íris ele tem de fato um formato de ponte, né? E ele está no céu, mas entre o céu e a terra, né? Este arco, né, que perpassa o céu, ele tem essa ponta, né, da ligação entre o céu e a terra. Então o arco-íris é de alguma forma um elemento, uma ilustração desta aliança de Deus com a humanidade. Mas em Cristo essa aliança se torna perfeita. Se com Abraão, se com Noé, se com Moisés, é como se fossem sinais da aliança, porque nenhum desses, embora grandes homens, nenhum deles foram o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, só Cristo. Por isso é impossível chegar ao Pai senão por Ele. Esta ponte é o próprio Cristo. Não é que Cristo construiu a ponte, Ele é a própria ponte. Ele se manifestou, Ele se revelou e por isso é Ele que nos salva. Somente Ele, só Cristo salva. Só Ele pode nos conduzir até o céu. Então esta ponte de acesso, agora imagine só, isso eu estou dizendo, imagine aquele abismo e uma ponte é construída, né, para que as pessoas não pereçam, não caiam no abismo, na escuridão. Mas uma ponte é construída. Cristo é essa ponte. Alguns, e essa ponte, como diz a própria palavra, é estreita, né? não é para tão fácil assim. Então, esta ponte, as pessoas vão caminhando, passando por ela. Obviamente, alguns continuam ainda caindo no abismo, né? Ou por vontade própria, ou por ignorância, desconhecimento. Mas é importante entender que, de fato, é Cristo esta ligação entre Deus e a humanidade, né? E falando em luz, o Evangelho diz sobre isso, ele fala de luz, né? Ora, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Ou seja, Cristo é essa luz, Ele vem nos libertar da escuridão. Se no abismo é trevas, Cristo é a ponte que nos leva para a luz, para a eternidade, né? E continua o Evangelho, porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, a pessoa quando está no erro, ela não quer Cristo. E essa é uma palavra muito verdadeira. Porque às vezes tem pessoas que não querem Jesus, não querem se converter, tem pessoas que não querem aceitar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque terão que mudar de vida. Então elas rejeitam a luz. Não, eu não quero isso. Porque se elas aceitarem Cristo, a luz irá iluminar a realidade delas. E elas verão que terão que abandonar. Falam, não, isso aqui não faz sentido mais. E as pessoas são tão apegadas aos prazeres desse mundo, às vezes estão apegadas às realidades das quais elas vivem, que elas não querem. Como diz a palavra, são obras más. Eu não quero a luz, porque senão as obras serão reveladas. Então eu prefiro ficar no escondimento, na escuridão. É muito triste isso. As pessoas preferem os prazeres momentâneos e passageiros do que a felicidade eterna. Muitas pessoas podem olhar para nós, missionários, e pensar que loucura deixar tudo, deixar o emprego para caminhar com Cristo, para ser de Deus, entregar a vida para Ele. Eu penso assim, tá, tudo bem, olhando com os olhares do mundo, é loucura. Mas se nós de fato cremos na vida eterna, se nós realmente cremos nisso que a palavra está dizendo, né? Para que todo aquele que nele crer, em Cristo crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se eu creio em Cristo e Ele me promete a vida eterna para todo aquele, né? Como diz a palavra, que renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e o segue, né? Ou seja, aquele que se desapega das coisas desse mundo e se lança em Deus, para esse Ele promete a vida eterna. Então, se a vida eterna existe, trocar a vida passageira pela vida eterna é até uma escolha meio óbvia. É trocar o que não passa pelo que passa.
É uma escolha óbvia, né? Se você falar com a pessoa, por exemplo, olha, uma barra de chocolate e essa barra de chocolate é o que você vai ter, então, uma barra de chocolate. Ou uma cesta básica para o resto da sua vida, né? Para sempre. Você vai precisar preocupar mais uma cesta. A pessoa é uma escolha óbvia. Uma barrinha de chocolate é um prazer momentâneo, vai acabar, né? Te dá depois uma dor de barriga, um arrependimento, né? Agora uma cesta básica o resto da vida, um alimento que sustenta para sempre, é uma escolha óbvia. Mas tem gente que prefere dizer, não, eu prefiro a barra de chocolate, eu vivo do momento, né? É uma escolha irresponsável, não é uma escolha sensata, prudente, e é essa a realidade que nós vemos. As pessoas preferindo o prazer de agora pela felicidade, né? Pelo sustento em Deus, que é eterno, que é perene. Muito bem, então essa é a reflexão do Evangelho de hoje. É uma palavra muito forte, muito poderosa, né? Com efeito de tal modo Deus amou o mundo. Cristo é a manifestação do amor de Deus. Cristo é a manifestação do amor de Deus. Deus quis estar com o seu povo. Deus quis estar no meio de nós. Ele é Deus conosco. Em nenhuma outra religião nós vamos ver realidade parecida. É Deus lá em cima, o povo embaixo, né? Mas Cristo veio, se encarnou. Deus se fez homem. Essa é a nossa fé. Mas Deus se humanizou para que nós pudéssemos nos divinizar, ou seja, nos santificar. Ele fez esse caminho do céu até a terra para nos conduzir num caminho da terra até o céu. Esse é o propósito da salvação. Por isso nos apeguemos em Cristo. Por isso busquemos a Ele, né? Porque Ele é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Não saia daí. Deus abençoe. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Nós estamos meditando esta palavra do Evangelho de São João, no capítulo 3, nos versículos 16 aos versículos 21. Esta palavra do versículo 16 é uma palavra que muitos sabem de cor, né? Muitos, até de outras denominações cristãs, têm esta palavra de João 3,16 como se fosse um escudo, né? E de fato ela tem um grande valor. É uma palavra que ela define a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é muito importante, nós entendemos que Cristo veio porque Deus amou o mundo. É maravilhoso isso. Deus não veio para condenar o mundo, né? Mas para salvá-lo. Ele mesmo diz isso, né? Deus veio para salvar o mundo inteiro. Agora é óbvio, Deus não pode eliminar nossa liberdade. Deus nos ama tanto que quer que nós o busquemos com vontade própria. Ele quer que nós o busquemos porque é uma decisão pessoal. É interessante porque a pregação da palavra, que é uma direção do Senhor para todos nós, ide por todo mundo e a todos pregar o Evangelho, ela é um convite a um encontro.
ao encontro com Deus. A pregação ela é isso, né? É convidar as pessoas a aceitarem Jesus, deixa ele entrar, deixa ele transformar a sua vida. Então a pregação tem esse intuito. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que isso também. Você que nos acompanha agora, eu convido você a permitir que Jesus seja o Salvador da sua vida, a permitir que Ele seja, de fato, esta ponte de acesso entre você e o Pai, a permitir que o amor do Pai te invada e você aceite Jesus como Senhor da sua história. Então, é esse o convite que a pregação precisa se impor. O convidar as pessoas que eles se escutam, né? Como diz São Paulo, como pode haver quem crê sem ter quem pregue. Então, é preciso pregar para que haja essa decisão por Cristo. E a decisão precisa ser livre, não é uma decisão imposta, é uma decisão simplesmente por medo. Aquela palavra mesmo, né? 1 João capítulo 4, no finalzinho, não sei exatamente qual versículo, mas vai dizer, né, que o medo implica em castigo, ou seja, ninguém pode dizer que ama a Deus, mas tem medo. Então, o medo, ele limita o amor. Claro, o temor a Deus, o respeito, o zelo a Deus, ele é o princípio da sabedoria, como diz a palavra. Ele é o começo, é o primeiro dos dons do Espírito. Mas a gente não pode ficar só aí, só no temor. É preciso avançar num amor mais perfeito. Eu amo a Deus não porque eu tenho medo do inferno. Eu amo a Deus não porque não tem outra opção. Não, eu amo a Deus porque eu o quero. Eu o desejo, porque eu não amo a Deus pelo que Ele pode me dar, um amor mercenário. Não, eu amo a Deus porque Ele é tudo para mim. Não porque Ele pode me dar, mas porque Ele é. É bonito pensar isso quando nós, por exemplo, nós estamos falando de Jesus que veio, né, para nos salvar. E nós católicos temos a Eucaristia como o grande sinal da presença de Deus. A Eucaristia é isso, é Deus querendo ficar conosco, é Deus permanecendo no nosso meio até a sua segunda vinda, até quando Ele voltará e julgará os vivos e os mortos, como a palavra diz. A Eucaristia é o maior presente que Deus nos deu, que é a sua própria presença. Isso é muito bonito. Por exemplo, quando Deus quer nos dar algo, Ele não dá algo que Ele tem, como se Ele abrisse a gaveta e diz, não, isso aqui eu vou dar ali. Não. Ele dá Ele próprio. O Espírito Santo é a presença do próprio Deus, uma presença espiritual. Mas a Eucaristia é a presença do corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos adorar o Senhor, quando nós vamos comungar na Santa Missa, nós estamos recebendo a presença do próprio Deus, essa presença salvadora, né? Então, Ele veio, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, portanto, essa é a grande mensagem de Deus para nós. É uma mensagem de amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. No final do Evangelho, diz o versículo 21, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Então, viver na verdade, quem vive na verdade é da luz. Quem vive na verdade é do Senhor. Quem vive na verdade não tem medo da luz. E às vezes se vive, busca a verdade, mas está no erro, logo se corrige, pede perdão, se reconcilia e recomeça. Então, aquele que realmente, sinceramente, ele quer essa salvação, aquele que sinceramente ele quer ser feliz, ele entende que a vida nesse mundo é passageira. Por isso muita gente decide se converter na velhice, porque chega um momento e diz, olha, agora eu preciso acreditar, porque eu não tenho outra escolha. Mas o Senhor tem sede daqueles que se convertem na juventude, daqueles que se decidem por Ele desde cedo, mesmo tendo outras opções. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolho o Senhor, eu quero o Senhor. Isso agrada muito o coração de Deus, porque é uma decisão autêntica, não é uma decisão porque eu não tenho outra escolha, não é uma decisão porque eu realmente me encontrei com o Senhor, é uma decisão porque eu amo ao Senhor, eu o quero por toda a minha vida. Então, esse encontro de Jesus com Nicodemos é o que nós estamos lendo aqui, o final, né, da narrativa desse encontro. De fato, foi um encontro muito fecundo.
a Missão Maria de Nazaré tem como palavra fundante essa palavra do encontro de Jesus até o versículo 8, né, do 1 ao 8, que é a passagem que fala do nascer de novo. Mas também é muito bonito a continuação, e é onde nós estamos aqui no versículo 16 ao 21, para entendermos de fato a salvação de nosso Senhor, fruto do amor do Pai para com todos nós. Por isso agora vamos rezar, vamos pedir a Deus agora que venha com o seu amor sobre nós. Vamos pedir a Jesus que de fato traga-nos essa salvação, que seja mesmo esta ponte que nos dá acesso ao amor do Pai. Cristo é fruto do amor do Pai. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho por amor a cada um de nós. E veja, não é por amor a todos nós, é por amor a cada um de nós. Deus tem conosco um amor que é pessoal, um amor que invade a nossa realidade. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode amar a cada um de forma específica, particular. O amor que Deus tem, e é bonito porque Deus ama a todos de uma forma extrema e infinita. Ele ama a todos, mas ama com toda a intensidade do seu coração. E por isso, quando Ele envia Jesus, quando Jesus nos salva na cruz, morrendo por nós, podemos dizer que Deus pensava em nós. Foi por nós, aquela canção que diz, foi por você, foi por cada um de nós. E aí você agora pode fazer essa experiência pessoal, particular de Cristo, do amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos e te entregamos o nosso coração nesse tempo, depois de termos celebrado a Tua Páscoa. Nós agora, Senhor, queremos aguardar ansiosos a presença do Espírito Santo, aquele Espírito que nos encoraja, nos dá força para sermos fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a ressuscitarmos com Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos com Jesus, a permanecermos contigo, a permanecermos no Espírito Santo. E nós, para que tudo isso se cumpra, pedimos a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, aquela que nos conduz até Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é ela mesma, é Nossa Senhora que nos conduz até Jesus. É bonito isso, né? Nossa Senhora recebe do Pai a presença do Filho. Nossa Senhora é aquela que encaminha a cada um de nós até Jesus. Né? A gente vê, por exemplo, falava há pouco com as crianças do colégio, que João não era o melhor dos 12, mas ele escolheu o melhor lugar para se esconder, no manto da Virgem Maria. É por isso que ele foi até os pés da cruz. Porque ela nos leva até Jesus. É bonito demais isso. Né? Se somos o discípulo amados, queremos ser aquele que ama o Senhor, precisamos nos esconder nela, no melhor esconderijo. E aí ela nos leva até o Senhor. Ela escondeu o Cristo em si, nos esconde para levarmos até Jesus, mas ela também escondeu os apóstolos, né? Ela reuniu os apóstolos junto de si, para que o Espírito Santo viesse. Vamos celebrar daqui a alguns dias a vinda do Espírito Santo aos apóstolos com Maria no cenáculo. Ela é essa presença também, a presença que nos conduz até Jesus. É a nossa guia, é a nossa mãe. Por isso peçamos também a ela a sua intercessão. Amém? Então quero agradecer a sua presença, agradecer a sua audiência aqui no programa Palavra Viva. Insisto para que você divulgue o programa Palavra Viva, compartilhe nos grupos de WhatsApp, de Telegram, com pessoas que você conhece, no particular mesmo, dizendo, olha, assiste esse programa que vai ser bom para você, vai te fazer bem. Né?
É uma ótima oportunidade para evangelizar. Às vezes você não sabe o que dizer para as pessoas, para elas aceitarem Jesus, mas às vezes você sabe como encaminhar, às vezes, um conteúdo de evangelização que toque o coração dessas pessoas. Amém? Então fica o convite. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.